Você acha que a Libertadores ela passou a ser mais cogitada pelo fato de você ter o título de campeão da América ou o fato do São Paulo estar ganhando ali, teve aquele bicampeonato nos anos 90, afetou a percepção para todo mundo de uma maneira geral sobre o torneio, Clebão? Assim, eu acho que é o conjunto da obra, né? Aham. É o rival conquistando e também o projeto que já existia a partir de 94, que, como eu disse, nos bastidores se falava muito a Sim. respeito da Libertadores e tal, da conquista da Libertadores, enfim, até que chega a era Filipão, né? Até que chega ali a era Filipão, que começa em 97, Exato. né? Com a chegada do Scolari. Exato. Mas antes o Palmeiras teve eliminações um pouco, vou dizer, traumáticas na Libertadores. Uma É, vez saiu pro São Paulo e outra vez saiu pro Grêmio naquele jogo inesquecível, né? Que o Palmeiras tomou uma goleada na ida, deu uma goleada na volta, mas não conseguiu reverter o resultado. Eu acho que muito torcedor do Palmeiras que viveu aquele tempo se lembra um pouco mais machucado. Não sei se você tem recordações muito claras dessas duas desclassificações, mas acredito eu que se eu te perguntar qual doeu mais, eu acho que é pro Grêmio, ficou mais sentido porque ficou o sentimento de que dava, né? Ficou quase ali. a do Grêmio doeu, todas, né? Sim, Doeu, claro. né? Sim. Para mim, até o que doeu mais foi a do contra o São Paulo, Quando o São porque o Paulo doeu nosso mais, time era muito era, forte era e o nós superior, tínhamos né? feito um grande primeiro jogo, onde o Zete comenta que foi o maior jogo da história da vida dele, no Pacaembu, Uhum. né? O Zete fechou o gol Só e, não por fechou o questões de resto. planejamento, a gente foi parar no Japão e ficamos lá, acho que 20 dias, 20 e poucos dias, e voltamos 2, 3 dias com fuso horário na cabeça para jogar o segundo jogo. Aham. Então, essa doeu. O questão de logística, o Palmeiras, me parece, naquela época não conseguiu fazer, né, a leitura certa, se tratando de uma, se eu não me engano, era quartas de final ou semifinal de uma Aham. Libertadores, Eu acho que né? quem O falou isso pra gente foi o quartas Giancarlo, né? Que foi uma excursão pra é Rússia, uma não quarta foi? de final de Libertadores, a gente voltar 2 dias com fuso horário na cabeça e encarar o time do São Paulo, que era uma baita Nossa. de uma equipe também, e que já vinha de títulos, eu acho que merecia mais atenção. Mas, enfim. E depois que a gente perdeu contra o Grêmio ali, também foi muito doído pelo fato no primeiro jogo, a gente, né, tomar uma goleada. E depois em casa a gente conseguir fazer os 5 gols, mas por causa de um gol naquela época, o gol O fora, gol fora. valia a gente não conseguir a classificação, né? E daí amadureceu mais, né? Cada vez mais a possibilidade da gente ir a pressão em cima da conquista da Libertadores. Aí é que chega o Luiz Felipe Scolari, né? Sim, Em sim. 97 ali começa um projeto, um trabalho, né? Para se buscar um título da Libertadores, já que ele tinha já experiência de Libertadores com o Grêmio. Mas depois de ter tomado uma taca de 5-0 do Grêmio, vocês, internamente, entre vocês, vocês acreditavam? Vocês falavam entre si, não, se a gente tomou 5, a gente consegue fazer 5 também. O Palmeiras tinha um bom time. Mas reverter uma vantagem dessa, a gente sabe que é improvável, né? Mas E como que era a conversa de bastidor ali entre vocês depois desse primeiro jogo? não, depois do primeiro jogo, na realidade, vocês lembram que teve uma briga, né? Teve Sim, uma sim, briga sim. feia. Então, depois dessa briga, em primeiro lugar, eu me lembro que nós nos reunimos no hotel e a primeira coisa era não deixar o Danley atravessar o campo, né? Não sei se vocês lembram, tanto é que o Danley, quando ele nem veio, ele veio para o jogo, quando chegou em Guarulhos, eles mandaram de volta o Danley. Tamanha era a pressão da torcida, Caramba. tamanha e por isso que jogou o terceiro goleiro, com o dedo machucado, Nossa. né? Nossa. Então, assim, a gente já tinha também programado de pegar o Danley quando ele atravessasse o campo, porque o Você quer Danley tinha dizer, dado. dá um Por que que eu estou carinho nele. falando isso? Por que que eu estou falando isso? Porque o Danley aparece num vídeo, ele dando uma voadora nas costas, eu acho que foi do nosso médico, Ah, é verdade. ou de um jogador,
que isso entre nós jogadores tem um código assim de ética que, pô, por trás não vai discutir com o cara, pô, vai ou vai brigar de frente, Aham. não por trás dando uma voadora, né? É Então a covardia, né? gente começou ali em primeiro lugar e depois também em relação ao jogo, a gente já se reuniu e falou que a gente ia reverter essa situação, que a gente ia fazer o jogo da nossa vida, né? E sem dúvida nenhuma nós conseguimos fazer um excelente jogo, Foi, tanto é que foi. foi a primeira vez que eu saí aplaudido perdendo um jogo no Parque Antártico. Sim. E era o Felipão o treinador do Grêmio, né? E era o Filipão, o treinador do Grêmio, e a gente tinha o Carlos Alberto Silva, que era o nosso treinador na época.